pessoal, está começando mais um TV UERJ Esporte. Hoje nós estamos aqui com a Ana Clara Camardelli e com o Caio Miranda. Tudo bem, pessoal? Então, e depois desse fim de semana agitadíssimo para o mundo do esporte, nós vamos começar falando da quinta rodada do Brasileirão. Flamengo e Criciúma, lá em Santa Catarina, 3-0 para o Flamengo. E aí? Até que enfim o Flamengo conseguiu se livrar da macumba que ele estava carregando durante o Brasileiro, porque não havia vencido nenhum jogo e conseguiu aí a vitória por 3-0, que é um placar bonito aí. O Criciúma foi prejudicado, né, pela expulsão do atacante Fabinho, que acabou dando mais espaço para o Flamengo liderar o jogo. Foi a partida mais sólida do Flamengo no campeonato. Os gols foram o primeiro tempo o gol foi do Hernani e no segundo tempo os dois gols do meia Gabriel. O último gol foi até um lance curioso, porque ele já queria tentar fazer um gol olímpico, né, direto de escanteio. Aí o goleiro atacou dentro da área do gol. Aí ficaram meio assim, será que foi gol, será que não foi? Depois o juiz apitou que foi gol. Depois de um tempo deu o gol pro Flamengo. E o Flamengo já poderia, nesse intervalo que vai ter para a Copa das Confederações, podia reorganizar o time, o técnico o Jaime, ele podia estruturar melhor o time, que tem muito potencial aí para vencer vários outros jogos aí no campeonato. Então, no sábado também nós tivemos em Volta Redonda Vasco e Bahia, 1-1. E aí, pessoal? O Vasco, que foi o único time carioca que não venceu, o Vasco que vem com uma péssima campanha no Brasileiro. Aí o último jogo foi 1-1 aqui, Volta Redonda. E logo no começo do jogo, aos 7 minutos, o Fernandão pegou a defesa desorganizada, conseguiu dar um toque por cima do goleiro do Vasco e acabou fazendo o gol. Ainda no primeiro tempo, o Carlos Alberto sofreu um pênalti ali meio duvidoso, mas o juiz acabou dando e ele mesmo foi para a bola e fez o gol. Agora, já no segundo tempo, teve um lance interessante do Sandro, do jogador do Vasco, que ali no meio de campo ele deu um balãozinho, mas acabou não efetuando porque o jogador do Bahia deu ali uma cotovelada e acabou sendo expulso. E com isso, o Vasco conseguiu dar mais pressão para o jogo, conseguiu ir para frente, atacava toda hora. E teve um lance do André, estreante do Vasco, que recebeu ali livre, uma cobrança, cabeceou, infelizmente bateu na trave, não dando a vitória para o Vasco. Isso aí, e nós tivemos também o jogo do Botafogo e Ponte Preta, lá em São Paulo, 2-0 Botafogo. O Botafogo ele se recuperou da derrota contra o Bahia, né? Os gols foram logo no primeiro tempo. No segundo tempo, Ponte Preta tentou reagir, mas não conseguiu. A liderança foi mesmo do Botafogo. Com essa vitória, o Botafogo tinha conseguido a liderança do campeonato, mas nesse domingo foi ultrapassado pelo Curitiba e pelo Vitória. Os dois gols aconteceram logo no primeiro tempo, do Seedorf, né, que tem mantido uma campanha muito boa, e do Antônio Carlos. No segundo tempo, a Ponte Preta tentou reagir, mas a liderança do jogo ficou mesmo com o Botafogo. No domingo, então, nós tivemos o jogo do Fluminense e Goiás, que o Fluminense conseguiu uma virada sensacional, 2-1. E aí, pessoal? Então, o Fluminense teve no primeiro tempo o jogador expulso, né, o Rainer, mas não prejudicou, porque no segundo ele veio e virou o jogo. O Goiás no primeiro tempo tinha feito o gol, mas não se manteve muito firme. Aí o Fluminense veio com força no segundo tempo e fez uma virada impressionante. O gol do Goiás saiu ali com o Vitor, que fez uma tabelinha com o jogador do seu time, depois entrou numa confusão ali, fez tabelinha com o jogador do Fluminense, mas acabou colocando a bola pro gol. E aos 37 minutos, impressionante, o Fluminense conseguiu virar com um golaço do Rafael Sobis, para mim, o gol mais bonito aí da rodada. E no finalzinho, o estreante Denilson, do jogador de base, conseguiu ali pegar uma bola que sobrou e fez o gol, dando a vitória aí pro Fluminense. E no domingo nós tivemos um amistoso, Brasil e França, 3-0 pro Brasil, lá na Arena do Grêmio. E aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo? Foi uma goleada, né, do Brasil. Há 21 anos que o Brasil não vencia da França e desde 2009, contra a Inglaterra, que ele não vencia de um time grande. Nos primeiros minutos o Brasil veio, assustou, mas logo a França equilibrou o jogo. Não teve muitos momentos assim de emoção nesse primeiro tempo e o Brasil teve a maior posse de bola. E já no segundo tempo, o Brasil veio com mais garra, com força de vontade e acabou fazendo os 3 gols do jogo. O primeiro foi ali com o passe do Fred pro Oscar, que acabou fazendo o gol. O segundo veio do Hernandes, que vinha com uma imagem meio manchada, porque no último jogo contra a França ele fez ali um golpe de MMA
e acabou sendo expulso. Isso quase prejudicou a carreira dele no futebol, na seleção brasileira. E o terceiro gol veio de pênalti, que o Marcelo sofreu o pênalti, e quem bateu foi o Lucas, que fez o gol aí pro Brasil, ganhando de 3-0. E nós tivemos também o GP do Canadá nesse domingo. Em primeiro lugar ficou o Vettel, em segundo o Alonso e em terceiro o Hamilton no pódio. E aí, como é que foi? O tricampeão Sebastian Vettel, né, ele teve sua primeira vitória aí em solo americano e ampliou a sua liderança em 36 pontos. O Vettel que fez uma excelente corrida, praticamente ficou em primeiro lugar em todo o circuito, só ali no começo, quando ele foi fazer o pit stop, que ele acabou sendo ultrapassado, mas logo em seguida conseguiu manter a primeira posição. Lewis Hamilton, que deu um mole ali no final, nas últimas voltas, deixou-se ultrapassar pelo Fernando Alonso, que ficou em segundo lugar. E a classificação do Mundial ficou com Vettel em primeiro lugar com 132 pontos, em segundo lugar Fernando Alonso com 96 pontos e em terceiro lugar o Kimi Raikkonen com 88 pontos. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Fica por aqui mais um TV UERJ Esporte. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima conexão.